João capítulo 2 tem como título Jesus vai a um casamento. Foi convidado para ir a um casamento. E lá no casamento, era costume um casamento desse durar 8 dias, né? Um casamento judeu, ele dura em média 8 dias a festa. 8 dias, ou seja, uma semana, né? E a cidade de Canaã, onde tinha um casamento, ficava uns 6 quilômetros de Nazaré. Eram uns 6 quilômetros de Nazaré. E como é comum toda festa dos judeus e de casamento, ela é levada ao vinho. As pessoas têm lá em Israel o vinho, o povo judeu tem um vinho como sinônimo de alegria. Sinônimo de alegria. Então, não poderia faltar o vinho, porque representava a alegria do casamento. E o texto também diz que as talhas de pedras, que era usada para a cerimônia da purificação, ou seja, águas que estavam reservadas, águas puras, então cabia em média 80 a 120 litros de água, né? Jesus faz esse milagre. Então Jesus ele começa a sua trajetória mostrando, revelando a sua natureza divina. Mas o interessante nesse texto, como diz no verso 2, eu queria que você olhasse comigo aqui, o verso 2, diz assim, olha, Jesus estava ali com os seus discípulos, também tinham sido convidados para o casamento, ou seja, Jesus tinha sido convidado para onde? Para o casamento, ou seja, as pessoas que estavam casando lembraram de quem? De Jesus, e o convidaram para o casamento. Como é bom ter Jesus no casamento, né? Um casamento sem Jesus, ele não é um casamento. Por quê? Porque sem Jesus nada podeis fazer. Então, sábios foram aqueles noivos que convidaram Jesus para aquele casamento. Se Jesus não estivesse ali, o que ia acontecer? A festa iria acabar. Iria acabar a alegria, porque o vinho representava alegria. Imagine 8 dias de festa, em média, uma semana, e o povo bebendo, e o povo se divertindo, e o povo se alegrando, comemorando a boda daqueles noivos que iriam formar uma família daí em diante. E no meio do casamento, na festa, no bem bom, está todo mundo ali, e acaba o vinho. Acaba logo quem? O vinho. Ou seja, se acaba o vinho, acaba a alegria. E um casamento triste ninguém merece. Um casamento cheio de tristeza ninguém merece. Principalmente já no começo. O casamento já ia começar triste. Já ia começar com decepção, com frustração. Mas, graças a Deus, os noivos foram iluminados por Deus e convidaram a única pessoa que deveria estar naquele casamento. Um casamento que não se convida Jesus para estar nele, vai acabar a alegria. Vai acabar a alegria. E quando acabar a alegria, não vai ter Jesus para fazer o milagre de restaurar a alegria. Todo casamento tem que começar com quem? Com Jesus na festa. Já começa com Jesus na festa. Tem gente que casa e quando ela casa, ela faz tudo, chama todo mundo menos quem? Jesus. Ela chama lá o compadre, a comadre, o vizinho, o cantor da pagode, chama lá o cara que ele gosta do CD, chama todo mundo, mas não chama Jesus para abençoar o casamento. E quando começa a festa, geralmente tem alguns casamentos que até confusão tem. No primeiro dia, o pau quebra. O pau já quebra no primeiro dia, já vem um problema no primeiro dia. Jesus estava onde? No casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse o quê? O vinho acabou. Ou seja, acabou o quê? Vamos traduzir? Acabou a alegria. Veio a péssima notícia. Veio a péssima notícia. Essa notícia foi a pior notícia que os noivos poderiam ouvir. Acabou a alegria. Imagine o noivo lá e os cachaceiros lá que estavam tomando vinho começam, cadê o vinho? Cadê? Casamento fuleiro é esse? Casamento ruim é esse? Não tem ninguém aqui, um casamento sem gosto, sem graça. Aí a mãe de Jesus vai lá e fala, ó meu filho, acabou o vinho. E agora? Acabou o vinho. Aí no verso 4 Jesus responde, né? Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Jesus estava esperando uma coisa. Jesus estava esperando o sinal de quem? De Deus. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, não é isso? Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para quem? Para mim.
Mas Maria, a mãe de Jesus, como muita gente critica, não é para criticar, ela foi uma mulher de fé. Mesmo ouvindo isso de Jesus, ela disse: olha, faça o que ele mandar. Ela deu uma ordem aos servos: olha, meu filho está aí, ele vai tomar uma providência, não se preocupa, pode fazer o que ele mandar, ele vai. Ou seja, a fé de uma mãe, a fé de uma mãe de família, uma mulher que teve uma experiência muito grande no casamento, porque a vida de Maria não foi fácil. O casamento de Maria não teve essa festa. Maria não teve o desfrute de ter essa festa. Maria, quando ela casou com José, ela casou grávida do Espírito Santo. Ela casou grávida. Imagina a situação de Maria, uma mulher grávida, sem poder fazer uma festa, porque todo mundo ia falar. Então ela casa. A Bíblia diz que José casou com Maria e não disse nada para ninguém, para não expor Maria. Maria não teve esse direito de estar numa festa como essa durante 8 dias. Ela casou e ficou na dela, porque o povo não poderia saber, ficar falando, comentando, esculhambando ela. Se hoje uma menina parece grávida, o negócio já é feio, imagina naquele tempo como é que a mulher ia passar, coitada. Eu acho que foi tanto xingamento. E porque explicar que o Espírito Santo veio e engravidou Maria, só José acreditou porque o anjo foi lá e disse para ele, porque senão ela estava numa situação muito difícil. Ou seja, Maria não teve uma festa dessa. Mas ela se compadeceu da noiva e do noivo, foi lá e pediu a única pessoa que poderia fazer alguma coisa naquelas alturas. Quem? O filho que ela criou, que ela sabia que tinha natureza divina, que ela sabia que era Deus. A única pessoa que sabia que Jesus era capaz de fazer o milagre era a mãe dele. Mesmo assim, Jesus vai lá e indaga ela: olha, para aí, quem manda aqui sou eu, na hora que eu quiser, eu faço, na hora que o pai falar comigo, eu vou e faço, ainda não é chegada a minha hora, fica quieta no teu lugar aí, maninha, fica quietinha, que daqui a pouco eu vou ver o que eu vou fazer. Deu logo um chega para lá, de maninha, mas não deu de ignorância. Jesus falou que não é chegada a hora dele, explicou a maninha. E no verso 5, a gente diz o seguinte, ó: então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Quando ela desobedeceu a ordem de Jesus e disse: faça o que ele mandar, ela estava fazendo o quê? Usando a fé. Ela tinha certeza que o filho dela iria fazer um milagre. Ela tinha certeza que Jesus ia se manifestar. Ela tinha certeza. Então, ou seja, filhos que estão casando recentemente, ouça o conselho da mãe de vocês. Ouça o conselho da experiência, de quem tem experiência no casamento de longos anos. Sempre ouça o conselho de manhinha, viu? Porque manhã sabe. Então, quando alguém tiver um problema que o casamento faltar o vinho, faltar alegria, converse com mamãe. Converse com mamãe. Mamãe sabe, porque mamãe tem um bocado de ano vivendo com o papai, e mamãe sabe porque que ela aguentou o papai um bocado de ano. Então, quando o vinho acabar, a alegria, manhã, o que foi que aconteceu quando acabou a alegria do seu casamento? A mãe vai dizer: procura Jesus, ele vai fazer um milagre. Então, e no verso 6 diz assim, olha: ali perto estava 6 potes de pedra, e cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. E os judeus usavam a água para o quê? Que guardavam para as suas cerimônias de purificação. Ou seja, aquela água que estava ali não era uma água comum. Aquela água era uma água usada para purificação. Ou seja, porque os judeus, quando eles chegavam no tempo ao templo, de adorar, eles se purificavam. E aquela água era uma água guardada para isso. Ou seja, nós temos que entender uma coisa: quando nós enchemos o nosso ser com a água da vida, que é Jesus, a água pura, a água da vida, então essa água é matéria-prima para milagre. A gente, quando está sem água pura dentro da gente, a gente não tem como trazer alegria, porque Jesus é a água da vida. Lembra da mulher do poço? Se eu der da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais sentirá sede. Ou seja, nunca mais sentirá o quê? Tristeza. Nunca mais sentirá o quê? Tristeza. Se você beber da água, você se encher da água, você nunca mais terá tristeza. Ou seja, Jesus pegou essa água e transformou na alegria, que era o vinho da festa. Jesus a usou como matéria-prima para transformar a vida daquelas pessoas. Tudo que Jesus faz é bom. Então a gente tem que entender isso. Primeiro passo é convidar quem?
Jesus para o quê? Para o seu casamento. Se você não convidar Jesus para o casamento, quando a alegria acabar, você não vai ter ninguém para fazer o milagre. O primeiro passo é Jesus estar no seu casamento. Tem que estar no seu casamento. Tem gente que não chama Jesus para o casamento de jeito nenhum. Nunca chama. E quando a alegria acaba, também não procura Jesus para poder restaurar. Tem gente que não se enche de Jesus, de água viva dentro de si, então não tem matéria-prima para milagre. Porque vazio não pode fazer milagre. Vazio, Jesus não usa. Vazio, vaso vazio, Jesus não faz nada. O vaso estava cheio de água. O vaso estava vazio. Se estivesse vazio, Jesus não ia ter matéria-prima. Jesus sempre usa matéria-prima. Lembra do pão e peixe multiplicado? O jovem doou os pãezinhos e os peixinhos, Jesus multiplicou. A mesma coisa, tinha água nas talhas, tinha água no pote, tinha água na vasilha. E nós precisamos ser cheios. Porque se nós tiver cheio, então Jesus vai lá e faz o milagre em nossa vida. A gente cantou, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, né? Olha como é a canção, bem parecida. Olha, Jesus estava naquela casa. Jesus entrou naquelas vidas. Jesus se fez presente ali. Jesus foi convidado a estar ali. E por isso Deus usou Jesus naquele lugar. Porque primeiro houve um convite. Houve um convite. Quantas pessoas pode ter o privilégio de chamar Jesus para sua casa, para sua festa? Quantas pessoas têm um privilégio? Versículo 11, quando Jesus disse que Jesus fez o primeiro milagre, ou seja, da sua vida, e foi o milagre do casamento. Vamos fazer uma lembrança aqui rápida, reflexão? Jesus fez o primeiro milagre de Jesus, foi o quê? Transformar água e vinho em um casamento, ou seja, salvar uma festa de casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi esse. Em Gênesis também, o primeiro milagre na família, na vida do homem, foi também Deus olhar para o homem e dizer, não é bom que o homem viva só. E Deus fez o milagre de constituir uma família na vida de Adão. Deus fez o casamento de Adão. Deus estava ali no casamento de Adão, na bênção da vida de Adão. E Jesus também estava nesse casamento. Tudo se repete, tudo é recíproco. Se repete no passado, se repete nos dias de hoje. Mas precisamos crer que Jesus é presente em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, em nosso lar. Para que o milagre aconteça, é necessário que nós venhamos convidar Jesus para estar presente. Convidar Jesus para estar presente. Outra coisa interessante é no versículo 12, diz assim, depois disso Jesus e sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali dias. Olha, repare só, quem estava com Jesus? A mãe dele, quem mais? Seus irmãos. Está vendo que Jesus estava com a família dele? Muita gente diz que Jesus não tinha irmão, Jesus tinha uma família. E os seus discípulos, ou seja, quando Jesus foi à festa, ele levou a sua família e ele estava unido com a sua família. Ou seja, ali representava que Jesus era o chefe da casa. José já não era mais vivo e Jesus era o cabeça daquela casa. Quando botamos Jesus por cabeça da casa, então a família nos acompanha. A família vai de onde a gente for. Jesus estava e a família dele estava onde? Com ele. E os seus discípulos também junto. Mas precisamos botar Jesus aonde? Na nossa festa. Jesus no nosso casamento. Então lembre disso. Jesus tem que fazer parte do nosso casamento. Para que o milagre aconteça, para que o milagre venha estar na nossa vida, é necessário convidar Jesus. Então, eu digo para você, convide. Se você não convidou Jesus ainda para estar no seu casamento, convide. Se você vai casar e ainda não convidou Jesus, convide Jesus. E como pastor, eu vou convidar Jesus para o meu noivado, para o meu namoro. Comece a buscar Jesus primeiro antes do namoro. Comece a colocar Jesus como prioridade. Como prioridade. Aí você vai ver Jesus, e no dia que você for casar, Jesus vai estar presente na festa. E vai permanecer no seu casamento. E se você já é casado e Jesus não está, convide a Ele. Encha-se de rios de água viva, encha essa talha, encha esse vaso que você é,
para que no dia que a alegria acabar, o vinho acabar, Jesus vai transformar, olha, a matéria-prima em vinho e restaurar a sua alegria. Ou seja, quantos casamentos estão tristes porque acabou o vinho? Ou seja, acabou a alegria. Quantos casamentos estão aí destruídos porque acabou-se o ânimo? O casal já não olha mais para o outro, a pessoa já não consegue ter aquele ânimo, já está tudo bagunçado, a festa já não tem mais aqueles elogios. Eu imagino aquela festa, o pessoal tomando o vinho da alegria e dizendo, viva os noivos, viva o casamento, viva! Eles comemorando. Imagine aquela alegria acabando e vinham as decepções e agora vêm as lamentações. Ô gente, desculpa porque acabou o vinho, desculpa porque acabou a alegria, desculpa porque não vai ter mais casamento, agora a gente vai fazer a cerimônia rápido e já acabou a festa. Não é o que acontece quando o casamento acaba? As pessoas começam a se lamentar. Ô gente, desculpa aí a vergonha que eu passei, desculpa aí, não deu certo, desculpa aí. Começa a se desculpar porque vem as confusões. Mas se Jesus estiver na festa, pode ter certeza, não vai faltar alegria. Se Jesus estiver na sua vida, não vai faltar alegria. Por isso nós precisamos convidar Jesus para a nossa festa, para a nossa casa. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele venha entrar na nossa casa.